E aí, tudo bem? Já investiu hoje? Mais um vídeo aqui no canal, nós vamos falar novamente sobre valuation, só que hoje nós vamos falar do valuation de Gerdau. Gerdau, mas vamos falar de qualquer Gerdau? Não, Goal 4. Goal 4, que é a holding, certo? A holding que detém 40 e cacetadas por cento. Exatamente. Para quem não sabe, a gente fez um vídeo completo da análise de Gerdau lá no canal do Pitch, então entra lá para para você ver mais sobre o que a gente falou sobre a análise do Snowflake de Gerdau. A gente falou também um pouco sobre a empresa, sobre o que ela faz, como é que ela faz dinheiro. E é claro, se você quiser uma análise mais completa, você vai aonde? No link aqui na descrição para você assinar a Inside, certo? É isso aí. A gente tem, acho que 3 ou 4 relatórios de Gerdau. Temos um quick call, se não me engano. É bem completo lá e dá para entender como que ela está desempenhando, não só tratando de números, né? Tratando da empresa como uma companhia viva e vivácea e rosácea. Exatamente. E lá também tem o nosso preço-alvo, né? Que é calculado diretamente pela Eleven, nossa parceira, Exatamente. certo? O que me chamou bastante atenção no valuation da Gerdau, não só no valuation, mas na pontuação total, é que chegou numa pontuação que é exatamente a que eu tinha quando eu incluí ela na carteira. Eu coloquei uma nota 5 para ela, e a minha escala seria de 0 a 10, aqui está de 0 a 100, então como se fosse um 4,88 aqui. Perfeito. Na sua ficou bem parecida. É isso aí. Eu aumentei a nota acho que para 6, mas isso não faz diferença, um ponto para mais, um ponto para menos, isso é bem subjetivo. É isso aí, verdade. E hoje nós vamos falar sobre o valuation da empresa e a gente começa sempre pelo valor intrínseco de Graham. Só que tem um detalhe importante, porque o valor intrínseco de Graham, ele funciona melhor com empresas que... Raiz. Exatamente, empresas raiz, que tem mais... que precisam de maior investimento, que precisam de mais equipamentos, mais ativos para funcionar. Indústrias mesmo, né? Exatamente. Porque quando ele fez a fórmula, o índice americano era basicamente indústria. Exatamente. Então, seria uma fórmula que funcionaria bem para Gerdau, partindo dessa premissa. E aí a gente vê aqui no valor intrínseco de Graham que tanto no atual, que é o que eu pego justamente o lucro por ação atual do último trimestre e o valor patrimonial por ação do último trimestre, ele passou, e também ele passou na média dos últimos 24 meses, que aí eu vou pegando lucro por ação de cada trimestre, valor patrimonial por ação de cada trimestre, faço uma média, e aí eu chego nessa média de 24 meses. Isso funcionaria muito bem, mas para a gente ser um pouco mais conservador, a gente poderia alterar um pouquinho essa fórmula de Graham. Ah, é? A gente poderia. Para dar certo ou para dar errado? Para ser mais conservador, então seria para dar errado. Sim, lógico. Então seria para dar errado. Tá. O que dava para fazer? O Graham, quando ele fez a fórmula, ele considerou o seguinte: bem, eu quero empresas que tenham um PL, ou seja, um preço sobre lucro, abaixo de 15 vezes. Sim. E eu quero uma empresa que tenha um preço sobre valor patrimonial abaixo de 1,5. Exatamente. Então, o que a gente poderia fazer para deixar isso mais conservador? Baixar esses números. Exatamente. Então, uma forma que a gente poderia fazer isso é considerar um PL de até 10 e um preço sobre valor patrimonial de até 1. Ô, louco. Isso daria uma multiplicação de 10, né? Porque a multiplicação na fórmula ela é justamente 15 vezes 1,5, que dá 22,5. Exatamente. Então, se a gente fizer esse cálculo novamente com os novos números, vai dar... quase que 2 vezes mais foda. Exatamente. Então, fica bem mais conservador. Sim. E eu fiz um cálculo rápido, ao contrário do que está mostrando aqui, que está um valor intrínseco de R$23, isso ficaria por volta de R$15. Então, seria um pouco mais conservador, mas mesmo assim, está bem acima do valor que a empresa está hoje. Tá. Quanto que ela tá hoje, você sabe? Está por volta de R$7. Caramba! Então, tá bem abaixo né, do valor intrínseco. Só que, é claro que o Snowflake não é só isso. Não é, o Snowflake é tudo que você precisa. O Snowflake é tudo, é de tudo um pouco. Então, são várias formas que você tem de chegar num preço justo da empresa. E a gente passa por outros métodos, como, por exemplo, o PEG Ratio, que é, como a gente já falou, o preço sobre lucro sobre o crescimento da empresa nos últimos 3 ou 5 anos. E nesses dois indicadores a empresa ficou bem ruim. Ficou esticadaço. Então, ficou muito cara. Então, nessa análise, a gente está analisando que ou a empresa está crescendo muito pouco, ou realmente o preço está muito esticado e aí não adianta.
Mas a gente passa para a análise agora da comparação. E eu queria falar um pouco sobre como é que eu chego no parâmetro internacional. Tá, como é que eu chego nisso? Por quê? Porque do preço sobre lucro, você está falando. Na verdade, de todos eles, eu pego meio que mais ou menos da mesma forma. Que como é que eu faço? Eu pego empresas diferentes do mesmo setor, de diversos países diferentes, só que eu faço duas colunas no meu Excel. Tá. Então, eu pego a primeira coluna, eu vou colocando o PL de cada uma, por exemplo. Tá. Depois, eu faço uma outra coluna com o PL médio do setor que a empresa está inserida. Então, como são setores de diversos países diferentes, o PL médio do setor vai ser diferente. Lógico. E aí, o que eu faço? Para quem quiser chegar nesse valor também, eu pego esse número no investing.com, que ele já mostra lá qual é o PL médio do setor. Daí eu pego essas duas colunas, e aí eu faço a mediana de cada uma delas, e depois eu pego a média entre as duas medianas. Que aí fica um valor meio que médio, né, para o setor, mas dando maior impacto nas empresas que eu selecionei. Sim. Que são empresas que, em tese, eu seleciono porque são mais próximas, né, do que case. Da atividade fim. Exatamente. Então, é claro que vão ter empresas dentro do mesmo setor que vão fazer atividades diferentes. Mas como eu seleciono empresas que fazem mais ou menos a mesma coisa... No caso de Gerdau, qual que você selecionou? Então, aqui no Brasil, eu selecionei a CSN, eu selecionei a Uzi Minas e Ferbasa. Tá. E, inclusive, o que a gente tem sobre essas empresas? Chegou a hora do merchan comigo mesmo, cara. Chegou a hora do merchan. O que a gente tem? A gente vai ter uma abinha só de Snowflake lá na Inside, de todas elas. Então, quando a gente fizer um Snowflake no meu canal ou no seu, se quiser ver a dos pares dessa empresa, é só colar lá na Inside que teremos uma abinha Snowflakes do Fernandão. Ô, louco. Então é isso. Se você ainda não é assinante da Inside, agora é a hora para você assinar, porque você vai ter... Já demorou. Já demorou um pouquinho, mas nunca é tarde para se aprender. Exatamente. Então você pode entrar lá que você vai ver os Snowflakes dessas empresas que eu comentei, que são outras empresas do Brasil, obviamente, que são pares, né, da empresa que a gente está analisando agora, que é a Gerdau, e você vai ter o Snowflake delas lá. E é justamente assim que eu calculo qual é a base, né, do PL internacional. Eu vou fazendo essas duas medianas e depois eu faço a média. Que aí eu excluo os valores muito díspares. Díspares, eu tava tentando, enquanto você estava falando, eu estava tentando lembrar uma palavra. É exatamente isso. Então eu tiro esses valores mais agressivos, digamos assim, e aí eu fico só com a média realmente, que é o que importa. E eu faço isso basicamente com todos os parâmetros internacionais. E por último, eu faço o fluxo de caixa de contado. Que aí dá um trampo, hein? E o que eu acho interessante ressaltar é que a Gerdau ela é uma empresa muito volátil, cíclica, e por conta disso, chuta aí qual que você acha que é o beta que eu cheguei dessa ação na hora de calcular o fluxo de caixa de contado. Não faço a menor ideia, cara, mas deve ser meio zoneado o negócio. É meio zoneado. Para quem não sabe o que é o beta, você sabe explicar o que é o beta? É o tanto que descola do índice normalmente. Perfeito. Então você tem o Ibovespa, você tem o quanto que a ação variou, você vê o quanto que eles variam juntos, e aí você chega no beta. E quanto maior o beta, significa que maior a volatilidade da ação. Sim. E o beta de Gerdau que eu cheguei era acima de 1,7. Caramba! Então quase 70% a mais do que o índice, tanto para mais quanto para menos. Exatamente. Então isso significa que se o índice sobe 1%, o que vai acontecer com a ação? Em média sobe 1,7. Exatamente. Então é uma e se sobe 10? Deixa eu ver se você tá bom de regra de 3. Se sobe 10, ela vai subir 17%. 17%. E se subir 5,27%? Aí você a Gerdau, quanto dá o índice? E aí é complicado. Né? Aí você bota no Excel que o Excel faz a conta para você. Excelente, cara. Então, caramba, não sabia que era tão volátil assim. Eu não acompanho as ações das empresas que eu tenho em carteira todos os dias, para saber se está subindo, caindo. Estou me lascando. Essa é a atitude correta. Por isso que eu acho que eu não me desespero tanto assim. Porque se eu ficasse olhando todos os dias, sem sombra de dúvida, eu me desesperaria. E também tem o fato de eu diversificar, né? Então, acho que hoje a minha posição de Gerdau na minha carteira deve ter 1,5% da minha carteira, alguma coisa assim. E da sua? Dá um spoiler aí. Pra galera copiar a sua carteira. Ah, não, você tem um ETF, né? Eu tenho um pouco ETF, várias ações.
Não, acho que Gerdau eu devo ter por volta de 1%. No Aham. Tá bom. É pouquinho. Mas ela tem essa volatilidade maior. E justamente... Quando tem volatilidade maior, é legal que você pode rebalancear quando ela descola muito. Assim, Perfeito. Né? Você consegue fazer um rebalanceamento até mais vezes, né? Sim. Você consegue comprar quando ela está bem mais barata. E aí, quando ela está mais cara, você compra outras ações. Em março eu comprei algumas vezes ela. Fiz 3 rebalanceamentos em março, que foi aquela porradaria. Sim. E ela, se não me engano, ela caiu bem, estava caindo bem mais que o Ibovespa, né? Porque o setor de construção civil vai sofrer, ou como a gente falou no meu canal, o setor automobilístico já vinha sofrendo. Linha branca, quem que vai querer comprar geladeira no meio do Covid? Ou você já tinha uma geladeira, ou você já tinha. Então, é uma empresa que eu aproveitei para aportar bastante. Ainda não recuperou tudo, mas seguimos confiança. É isso. Então, uma coisa interessante é que o beta, ele influencia diretamente na taxa de desconto. Para quem não sabe, a fórmula do CAPM é você pegar a taxa livre de risco, somar com o beta, vezes o prêmio de risco. Então o beta ele tem uma parcela relevante. Então, quanto maior o beta, maior vai ser a taxa de desconto. Isso faz com que o preço da ação seja menor. E isso fez com que, nos 2 métodos de fluxo de caixa descontado, o valor da ação ficasse bem abaixo, né? Você tem, hoje o preço da ação está por volta de R$7, e no fluxo de caixa descontado ficou R$5,91 e R$5,33. Então, foi justamente um impacto maior por conta desse beta bem alto. Quanto maior o beta, na hora de você descontar, você desconta mais ela por ela ter uma volatilidade maior, o que teoricamente seria ruim para o modelo, mas para quem rebalanceia, acho que quando você coloca a cabeça de um bom investidor aí para atuar junto com o valuation, acho que é uma empresa totalmente investível. Fechou, então é isso. É isso, né? Perfeito, Fernando. O que você acha mais sobre a Gerdau? Cara, o que eu acho mais sobre a Gerdau, vocês param de ser vagabundo e colam no meu canal e assistem nada. Você tem que jogar público lá pro meu canal. Então, não. Como é que eu vou jogar público pro seu canal? É o contrário aqui. Quer saber, velho? Vamos conversar depois. Estou demitido. Não. Então é isso. Sem mais considerações, se você gostou do vídeo, por favor, curta e compartilhe para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Falar um bagulho que os blogueiros falam, que eu esqueci de falar no meu. Comente aqui embaixo quais os próximos Snowflake que vocês vão querer. Isso é muito importante. Comenta aqui quais ações vocês querem que a gente faça Snowflake. Que em japonês é? Snowflake. E em nórdico é? Perfeito. Exatamente. Perfeito. Então compartilhe para a gente alcançar mais pessoas e levar a educação financeira para cada vez mais gente. Muito obrigado e até a próxima.